E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Na Minha Tela. Hoje eu quero começar com uma pergunta um pouco diferente. Você já teve um dia tão ruim, mas tão ruim, que parecia que uma nuvem negra estava te seguindo? Um dia em que o medo, a raiva, a tristeza, tudo parecia pesado demais, quase como uma presença física? Todos nós já passamos por isso. É uma metáfora que a gente usa para descrever o peso dos nossos sentimentos negativos. Mas, e se eu te falar que no universo de Jujutsu Kaisen, essa nuvem negra não é uma metáfora? E se ela fosse real? E se cada gota de sentimento ruim que a humanidade produz se acumulasse e literalmente ganhasse vida? É exatamente essa premissa que faz de Jujutsu Kaisen uma das obras mais geniais e aterrorizantes da atualidade. Porque o sistema de poder não é sobre magia, não é sobre linhagens de sangue, é sobre nós, é sobre o lixo emocional que a gente produz todos os dias. Hoje, nós não vamos falar sobre quem é o mais forte, nós vamos falar na filosofia por trás das maldições. Vamos entender a crítica social devastadora que Gege Akutami escondeu bem debaixo dos nossos narizes. Então, se prepara porque a verdade por trás de Jujutsu Kaisen é muito mais sombria do que você imagina. Para entender a filosofia, primeiro a gente precisa entender a mecânica. Ela é bizarramente simples. No mundo de Jujutsu, existem dois tipos de pessoas. Os humanos comuns, que somos nós, a grande maioria, e os feiticeiros Jujutsu, uma minoria absoluta. Nós, os humanos comuns, somos como usinas de energia. Só que a energia que a gente produz não é limpa. Ela é gerada a partir de cada sentimento negativo que a gente tem. O medo que você sente ao andar numa rua escura, a raiva que você sente no trânsito, a ansiedade antes de uma prova, a tristeza de um coração partido, tudo isso vaza da nossa alma na forma de energia amaldiçoada. E essa energia não desaparece, ela se acumula. Ela se concentra em lugares onde sentimentos ruins são mais comuns. Hospitais, onde as pessoas sentem dor e medo. Escolas, onde o bullying e a ansiedade social correm soltos. Cemitérios, onde o luto é constante. Quando essa energia atinge uma massa crítica, ela nasce. Ela se torna uma maldição, um monstro físico real, cujo único instinto é atacar os seres humanos que a criaram. Mas aqui vem a parte mais cruel de todo o sistema. A parte que transforma Jujutsu Kaisen de um anime simples de luta em uma tragédia filosófica. Nós, os humanos comuns, não vemos nada disso. A gente não vê energia vazando, não vê as maldições se formando, não vê os monstros que caminham ao nosso lado. Nós somos a causa do problema e nem sequer sabemos que o problema existe. É como se cada um de nós fosse uma fábrica de poluição tóxica, mas a gente fosse incapaz de ver a fumaça. Nós apenas sentimos os efeitos, as mortes inexplicáveis, os desaparecimentos, o azar que assombra certos lugares. E os feiticeiros, eles são os únicos que conseguem ver a fumaça. Eles são a equipe de limpeza, uma minoria que nasceu com a habilidade de controlar sua própria energia. E portanto, de enxergar e combater os monstros que a maioria de nós cria sem parar, todos os dias. Eles são forçados a arriscar suas vidas para limpar uma sujeira que não é deles, para proteger uma maioria que nem sabe que está em perigo. E é esse sistema, essa lógica perversa, que cria o maior conflito moral da série. E se você tivesse que limpar a sujeira dos outros todos os dias? E se você visse os seus amigos morrerem por causa de uma poluição que a maioria das pessoas nem se esforça para diminuir? Uma hora você não ia se cansar? Uma hora você não ia começar a odiar quem produz a sujeira? Essa é a tragédia de Suguru Geto. E sinceramente, é um dos arcos de vilão mais bem escritos que eu já vi. Geto não nasceu mal, pelo contrário. Ele era, junto com Gojo, um dos feiticeiros mais idealistas que existiam. A missão dele era clara. Os fortes existem para proteger os fracos. Ele acreditava nisso como cada fibra do seu ser. Ele arriscava a vida para proteger os humanos comuns. Mas, dia após dia, ele via a mesma coisa. Feiticeiros morrendo, amigos se sacrificando. E por quê?
para proteger pessoas que no dia seguinte iriam gerar mais e mais maldições, com seu medo, seu ódio, sua ignorância. Pior ainda, ele via humanos comuns maltratando uns aos outros e até mesmo os próprios feiticeiros. Então, a lógica dele começou a mudar. A pergunta em sua mente era simples e racional. Se os humanos comuns são a fonte de todas as maldições, se eles são a causa de todo o sofrimento, qual é a solução mais eficiente? E a resposta que a lógica pura lhe deu foi aterrorizante. Se você eliminar a fonte, você elimina o problema. Se não existirem mais humanos comuns, não existirão mais maldições. E nesse momento, Geto quebra. Ele deixa de ser um protetor e se torna um genocida. Não por sede de poder, mas não por maldade pura, mas por uma lógica fria, exausta em sua visão. Justificada, ele se cansa de limpar a sujeira, ele decide que é mais fácil destruir a fábrica. O que torna isso tão genial é que a lógica de Geto não está errada. Tecnicamente, ele está certo, mas a série nos mostra que a lógica, quando desprovida de empatia, é o caminho mais curto para a monstruosidade. Geto para de ver os humanos como pessoas que sofrem e passa a vê-los apenas como causa de problemas. Ele culpa a vítima, e ao fazer isso, ele se torna o próprio monstro que jurou combater. Mas a filosofia de Jujutsu Kaisen vai ainda mais fundo. As maldições não são apenas monstros aleatórios. Eles são um espelho, um reflexo sombrio dos sentimentos que as criaram. Vamos pensar nas maldições de classe especial, as mais inteligentes e poderosas. Jogo, a maldição nascida do medo que os humanos têm de desastres naturais como vulcões e fogo, ele é a personificação da raiva da Terra contra a humanidade. Anami, nascido do medo que os humanos têm das florestas, ele quer limpar o planeta da humanidade para que a natureza possa florescer. Ele é o ressentimento da natureza. Dagon nasceu do medo dos oceanos. Ele é o pavor do desconhecido, que se esconde nas profundezas. E então temos o Mahito. E Mahito é, talvez, a criação mais perturbadora de todas. Ele não nasceu do medo de algo externo. Mahito nasceu do ódio e do medo que os humanos sentem um dos outros. Ele é a maldade, a indiferença, a crueldade que uma pessoa inflige à outra. E é por isso que seu poder é tocar a alma e mudar ela de forma. Porque ele é literalmente a desumanidade transformada em monstro. Jujutsu Kaisen está nos dizendo que os maiores monstros não vêm da natureza, eles vêm de nós. Nascem da nossa capacidade de odiar, de temer e de machucar uns aos outros. E essa é uma crítica social poderosa. Em um mundo onde a gente vive conectado digitalmente, mas emocionalmente isolado, onde a ansiedade e a depressão são epidemias silenciosas, a série nos pergunta: quantas maldições nós, como sociedade, estamos criando todos os dias sem perceber? Quantos Mahitos nascem de bullying nas escolas? Quantos nascem daquele comentário cruel que você deixou em uma rede social, sem nem pensar nas consequências? Quantos nascem da violência que a gente normaliza na televisão? Quantos nascem dessa insensibilidade digital, onde a gente consegue destruir uma pessoa com um clique, sem nunca ver o rosto dela, sem nunca ter que lidar com a dor que a gente causou? Mahito é a desumanização em forma de monstro. Ele é aquele colega que te humilhava na escola e não achava que era grande coisa. Ele é aquele hater que te ataca online e depois dorme tranquilo. Ele é a violência moderna, aquela que a gente pratica sem nem perceber que está criando um monstro que vai assombrar alguém para sempre. Quantos jogos nascem da nossa raiva coletiva nas redes sociais? Quantas maldições nascem da nossa capacidade de cancelar, de destruir, de odiar em massa? A série usa a fantasia para falar de uma verdade muito real. Nosso lixo emocional tem consequências. Ele envenena o mundo ao nosso redor. E o pior é que a gente nem sempre vê o estrago que a gente causa. Então, se somos a fábrica de monstros e a lógica de Geto é falha, qual é a resposta? O que Jujutsu Kaisen nos propõe? A resposta talvez esteja em Yuji Itadori. Yuji é o oposto de Geto. Ele vê todo o sofrimento, toda a injustiça. Ele sente tudo isso de forma esmagadora. Ele se torna o receptáculo de Sukuna, a maior das maldições, e carrega uma culpa que quase o destrói. Ele tem todos os motivos do mundo para odiar os humanos, para odiar o sistema, mas ele não faz.
Yuji escolhe o caminho mais difícil. Ele não culpa os humanos por criarem maldições. Ele entende, mesmo que instintivamente, que eles são vítimas de seu próprio sofrimento. E em vez de tentar destruir a fábrica, ele decide se tornar a engrenagem mais forte dentro dela, mesmo que isso o desgaste até o fim. Ele escolhe a empatia acima da lógica. Ele escolhe o sacrifício acima do ressentimento. A filosofia de Jujutsu Kaisen, no fim das contas, não é sobre derrotar monstros. É sobre como a gente lida com os sentimentos negativos que os criam. É sobre a escolha entre a lógica fria de Geto e a empatia dolorosa de Yuji. É uma série que nos pergunta, quando você se depara com o sofrimento do mundo e com a sua própria nuvem negra, o que você faz? Você culpa os outros pela tempestade ou você tenta, de alguma forma, ser um abrigo? A batalha dos feiticeiros de Jujutsu é, no fundo, a nossa própria batalha. Uma luta diária para que os nossos piores sentimentos não se transformem nos monstros que assombram o mundo de outra pessoa. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Você acha que a lógica de Geto tinha algum mérito? Ou a empatia de Yuji é o único caminho possível? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse é um debate que vale muito a pena. Se você curtiu essa análise mais profunda, não esquece de deixar o like e se inscrever no Na Minha Tela, para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que também é fã de Jujutsu Kaisen. Valeu pessoal e até a próxima!